Olá pessoal, a paz do Senhor. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre valores e os frutos do Espírito. Acredito que é uma aula muito importante para que a gente possa ver aonde nós precisamos, como pessoas, melhorar, para que nós possamos servir com excelência e possamos ser exemplos na nossa jornada missionária para outras pessoas que vão estar nos enxergando, olhando para as nossas vidas, vendo a mensagem que está sobre ela. É muito importante nós entendermos que, mesmo que talvez não apareça, você não tenha talvez curtidas lá no teu Instagram, não tenha curtidas nas tuas postagens em Facebook, ou ninguém venha falar contigo, quando nós te dispomos a fazer a jornada missionária, sempre teremos pessoas que estão observando os nossos passos. Essas pessoas, além de observarem, elas acabam comentando a nosso respeito para outras pessoas e multiplicando aquilo que elas veem em nós. Então é extremamente importante esta aula para que a gente possa fazer uma autoanálise sobre quem nós somos, como nós estamos se comportando no dia a dia da nossa vida, da nossa jornada missionária, para ver se reflete realmente o caráter de Cristo, se realmente Cristo está manifesto em nós. Então eu espero que ao termo dessa aula consiga fazer uma autoanálise, consiga se examinar e possa ajustar aquilo que você entende que deve ser ajustado na tua jornada, no teu caráter ou na tua conduta, para que você possa se tornar uma pessoa melhor e fazer a tua jornada missionária com excelência. Lembrando que quem já acompanhou as aulas anteriores, nós falamos que um segundo momento da tua jornada missionária, o teu objetivo é formar discípulos. E para formar discípulos, essa questão do caráter, ele precisa estar moldado segundo aí os frutos do Espírito Santo, para que as pessoas consigam enxergar isso em nós e consigam ver que realmente a presença de Deus está em nossas vidas, que realmente Cristo está em nós. Ok? Lembre-se sempre de compartilhar as suas experiências que você vai ter durante as nossas aulas em nosso grupo da Escola de Missões ou anote dúvidas e também observações para ser comentado na nossa live interativa. Como esse chat, como está sendo gravado essa nossa aula, você também pode, através do nosso chat que está aí online, você pode colocar suas perguntas ou suas dúvidas que também nós responderemos na nossa live interativa. Então vamos lá falar sobre valores e os frutos do Espírito Santo, moldando o nosso caráter para uma jornada missionária. Então, assim pelos frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7, né, versículo 20. Então, os valores que nós carregamos, eles determinam o impacto que nós causamos no reino de Deus. Isso é muito importante, porque as pessoas, como eu falei no slide anterior, elas estão a todo tempo nos observando. Então, eles vão ver a sua conduta, vão ver o seu posicionamento, vão ver como que você se comporta do cenário de missões, como você se comporta diante de uma igreja, como você se comporta no relacionamento com as pessoas, e tudo o que você faz precisa refletir Cristo em você. Eu sempre gosto de usar uma frase, digo para muitas pessoas, quando você tem dúvida de alguma coisa, você deve perguntar: o que o Senhor faria se estivesse em meu lugar? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? E dá um tempinho para ouvir essa resposta, para ver o que Cristo coloca em teu coração, para que você ande segundo as direções que Ele te dá e aquilo que Ele realmente faria se estivesse na posição que você está. Isso diante dos desafios, das pessoas, diante dos conflitos, dos avanços, sempre lembrar de fazer essa perguntinha: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Vai te ajudar você a tomar muitas decisões, principalmente relacionada a valores, que é o tema dessa aula que a gente vai discutir. Então as pessoas vão estar olhando para nós, e é por esses frutos, para aquilo que a gente está manifestando em nós, que eles vão reconhecer se nós realmente somos cristãos, se nós realmente somos pessoas que carregam aí a presença de Deus e Cristo está em nós. Então, o que são valores? O que são valores que nós vamos ter, inclusive, tarefas para fazer, que vão precisar escrever nossos valores, tanto positivo como negativo. Então, valores são princípios que orientam as nossas decisões, comportamentos e prioridades. Lembrando que nós falamos sobre propósito, falamos sobre visão e agora nós estamos falando sobre valores. Essas primeiras aulas nossas, elas vão definir muita coisa sobre a nossa jornada ministerial, para nós podermos fazer grandes jornadas que vão gerar grandes impactos por onde nós passarmos. Então, por isso que é importante você entender as aulas anteriores sobre
propósito e visão, e agora, constantemente, alinhar os valores que você carrega e trabalhar aqueles que talvez você ainda não conseguiu trabalhar ou ajustar durante a tua jornada, para que você possa cada vez mais refletir Cristo nas tuas ações. Então, os valores vão definir as nossas decisões, os nossos comportamentos e prioridades. E a pergunta é: quais valores que têm guiado a sua vida? Eles de fato revelam ou refletem o caráter de Cristo em você? Ah, pastor Luciano, mas o que é esse valor? No slide seguinte, você vai ver a relação dele com os frutos do Espírito e aqueles que você tem na tua vida e vai poder listar eles para nós fazermos a nossa reflexão final. Então, um versículo-chave: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, quando nós buscamos a Deus em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas, colocamos Deus acima de todas elas, pode ter certeza que as demais coisas elas vão se ajustando e vão sendo moldadas em você para que você possa aprimorar a tua jornada missionária. Então, uma reflexão pessoal que nós vamos fazer agora é sobre os valores positivos e negativos. E isso é muito importante, tá? Você ter a ciência daquilo que você tem já de coisas boas que operam sobre a tua vida e aquilo que ainda não é bom, que você precisa ajustar. Então, nessa primeira tarefinha, liste para nós quais são os valores positivos que você entende que você carrega. Ah, eu sou uma pessoa que eu sou amorosa, eu tenho compaixão, eu sou uma pessoa que sou verdadeira, sou uma pessoa que ama perdoar as pessoas, não tem dificuldade de perdão. Então você vai listar vários valores aqui que podem ser aplicados, que você entende que você tem isso de certa forma já muito bem vivenciado, muito bem aplicado na tua vida. E quais são os valores negativos que você tem? Será que você consegue identificá-los? Quais são valores que você entende, puxa, isso aqui eu preciso melhorar? Exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita raiva, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que tem problemas de relacionamento. Então a gente precisa listar isso nós precisamos conhecer os nossos valores que precisam ser melhorados e aqueles que também são positivos. Às vezes, talvez você já passou por essa experiência alguma vez na tua vida. Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pergunta, ó, lista quais são as suas qualidades aí positivas. Ah, me liste quais são as suas negativas. Né? Então, isso aqui é um exercício que nós precisamos fazer com determinadas frequências para que a gente possa, então, pedir a Deus para que Ele nos ajude a trabalhar naquilo que nós entendemos que são as nossas fragilidades. Então, faça essa experiência agora. Quais são os meus valores positivos e quais são os meus valores negativos? Pastor, eu tenho dúvida de encontrar isso, né? Quais são esses valores? Oriento você a tirar um pouquinho um momento de pesquisa. Isso pode ser pesquisado no Google, pode ser pesquisado em chat GPT. Você pode estar lá e falar assim, me liste os valores positivos ou me liste os valores negativos. Né? Ele vai te ajudar você a dar uma série aí de situações e você vai poder ver qual que você se identifica ou qual que você entende como positivo e qual que você entende negativo que você carrega na tua vida. E aqui os valores positivos e a palavra de Deus. Então, inclusive, aqui tem alguns valores positivos, né? Que a gente tem referências bíblicas que são bem interessantes, que a gente deve ter eles como forma positiva na nossa vida. Então, o amor, né, olha, eu sou, pastor, uma pessoa que consigo desenvolver isso com muita facilidade. Né? E se você não tem isso, daqui a pouquinho você vai ver nos slides seguintes, um slide que a gente tem uma comparação dos frutos do Espírito, do lado positivo, e o lado negativo relacionado àqueles frutos do Espírito. Mas o amor é um deles que está dentro dos frutos positivos. Né? Então, referência, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, é um dos versículos chaves da jornada missionária que a gente deve aplicar isso nas nossas vidas. Honestidade. Então, o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas deleita os que falam a verdade. Então, na jornada missionária, vocês vão entender que é extremamente necessário que nós sejamos pessoas honestas. E ser honesto, gente, é você não precisar ter a mentira a teu favor. Você não precisar ter a mentira para poder tirar benefício de alguma situação. E no reino de Deus isso é muito importante. Eu presenciei situações de pessoas, por exemplo, que ficavam na captação de recursos de uma obra missionária e eles a todo tempo mentiam. Né? Diziam assim, olha,
Nós temos um projeto com 300 crianças e gostaria que vocês pudessem ajudar a gente com doações de pães ou de refrigerante. E, na verdade, o projeto tinha 70 crianças e não 300. Né? Essas pessoas, elas foram repreendidas e, enfim, foram orientadas. E qual que é a consequência disso? São obras que não têm crescimento. Que quando está a mentira dentro de um projeto de Deus, de uma obra de Deus, esse lugar não prospera. Você pode tirar benefícios de momento, mas não tem continuidade. Então a missão, nós estamos falando há algum tempo aqui, nas aulas anteriores, nas nossas discussões, que missão precisa ter continuidade. Então, se é a obra de Deus, se é para ter continuidade, cuidado com as mentirinhas, né? Cuidado com aquilo que é desonesto. Né? E a honestidade ele é um dos valores que tem que estar muito bem desenhado dentro de uma base missionária, dentro de uma jornada missionária, em tudo que vocês forem fazer. E se vocês identificarem que há pessoas junto com vocês que não têm esse valor aplicado, mostrem para ela a importância disso e capacitam e treinam ela, peçam a Deus para que Deus transforme ela e ela consiga carregar esse valor da honestidade dentro do ministério dela, porque isso é extremamente importante na jornada com Deus. Compaixão. Então, revestíveis de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, a compaixão está dentro de um dos frutos, nos valores positivos. Fidelidade, né? Então, isso aqui também é algo muito importante, né? A gente tem tentado trabalhar isso em todos os nossos grupos de missionários, pessoas que estão com a gente. Então, fidelidade para o propósito, tem que ter fidelidade para aquilo que Deus está convocando, está chamando você a fazer. Né? Então, a fidelidade para um determinado projeto, para um determinado propósito, agrada aos olhos do Senhor. Né? E o Senhor sabe que então que pode acrescentar e pode contar com aquilo que você está fazendo, que você vai ser fiel, você vai ter compromissos ali com aquilo que você está trilhando. Paciência, né? Então aqui é mais um fruto positivo aí de exemplo, né? Então melhor um homem paciente do que um guerreiro. Então a paciência ela contribui em muitos momentos de decisões, momentos de dificuldades no meio do campo missionário, né? Para você fazer a leitura daquilo que está acontecendo e entender os caminhos que você deve seguir, discernindo em Deus qual é a vontade dele. Então, aqui alguns exemplos de valores positivos atrelados à palavra de Deus. E também temos alguns valores negativos, né? E a palavra de Deus aqui para a gente poder também usar algumas referências. Então, por exemplo, o egoísmo, né? Então, aquela pessoa que é muito egoísta, que ela não consegue partilhar, ela não consegue é, é, abrir mão, fazer renúncia de determinadas situações em prol da jornada que ele está cumprindo com Deus. Então, é um fruto que precisa ser transformado, é um valor que precisa ser ajustado e que essa pessoa possa pedir instrução de Deus para que isso possa ser trabalhado em sua vida. Então, um exemplo aí, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Né? Dificuldade em relacionamento. Então, se possível, quando depender de vocês, vivam em paz com todos. Né? Então, aqui tem algumas referências bíblicas para que a gente possa ter como referência. Mas aí nós temos aí o egoísmo, a dificuldade de relacionamento, o orgulho, a impaciência, a falta de perdão. Então, são todos frutos negativos, né, valores negativos, que precisam ser trabalhados em nós. Então, quando você vai fazer a tua reflexão ali de quais pontos positivos e quais pontos negativos você se identifica, não seja desonesto com você mesmo, seja honesto a ponto de você realmente identificar todos eles, relacionar eles e, se possível, encontrar um embasamento bíblico para aquilo que você identificou, que você precisa melhorar. Por quê, pastor Luciano? É assim que nós vamos moldando o nosso caráter. Vamos trabalhando e fazendo votos com Deus em cima daquilo que a gente precisa melhorar, para que a gente vá gradativamente, degraus por degraus, limpando isso da gente, nós tornando pessoas melhores, pessoas que vão revelar o caráter de Cristo. Eu já tive pessoas no campo missionário que eles eram tão desonestos que eles iam para cidades, locavam imóveis e depois não pagavam aluguel e iriam para outros imóveis e ficava sempre com um imóvel pendente. E isso é vergonhoso, porque a pessoa diz que é missionária, a pessoa diz que está fazendo a obra de Deus e ela começa então a agir de forma desonesta. Isso mancha o evangelho. Só que sabe o que acontece com a maioria dessas pessoas, talvez com todas elas? Elas não conseguem ter continuidade na sua missão. Porque se você começa uma missão com Deus, você precisa entender que a obra de Deus, e a obra de Deus, ela não produz marcas, não produz manchas. Uma hora
a verdade é revelada, uma hora a situação ela é colocada às claras, e isso acaba você não tendo continuidade naquilo que você outra hora estava fazendo aí, segundo as direções de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço tal lugar que continua. Não, nós estamos falando daquilo que Deus tem para a tua vida, tua jornada pessoal com Deus, da tua missão que Deus confiou. Então, relacione isso e tenha isso de maneira muito bem clara, os valores positivos e os valores negativos. E aí, claro, que nós vamos sempre relacionar isso com os frutos do Espírito, que é a base dos valores. Então, nossos valores têm que ter uma base, e a base é os frutos do Espírito. Então, quando nós estamos realmente cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, esses frutos têm que estar manifestos em nós. As pessoas têm que conseguir encontrar isso em nós, enxergar isso dentro de nós. Então, amor, alegria, paz, paciência, mobilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso tem que estar em nós. Então, como é que eu vou ver? Eu vou falar que Cristo ele está em nós, né? Como o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não manifesta esses frutos do Espírito, eu idealizo aqui o fruto do Espírito Santo de maneira simbólica, como se fosse ali uma poncã, né? Quem já comeu poncã, fez descascou a poncã, ela tem vários gomos aí, né? Tem vários gomos. Então, aqueles vários gomos juntos compõem os frutos do Espírito. Então, se você arrancar um apenas, você já não vai ter mais uma poncã completa. Você vai ter uma poncã faltando ali um ou dois gomos, três gomos. Então, ela não forma-se uma fruta 100% completa. Então, se você quer atuar de maneira que as pessoas consigam ver Cristo em você em todas as suas ações, os frutos do Espírito Santo devem estar manifestos em tua vida. Por isso que a ideia aqui desta aula é que nós possamos, né, fazer a nossa autoanálise e identificar quais são os nossos pontos negativos e os nossos pontos positivos, trazer isso, né, para dentro de um rascunho ou dentro de um papel para a gente poder, então, buscar melhorar na nossa jornada para nós possamos ter uma jornada de sucesso. E aqui eu gosto de sempre relacionar isso aqui e mostrar para os nossos alunos, para os nossos missionários, para as pessoas que pedem orientação para a gente, que todo o fruto do Espírito, para que ele se desenvolva em nós, sempre vai ter o oposto. Sempre você vai ver situações opostas que vão ser geradas em você para ver se você é aprovado dentro do fruto do Espírito Santo. Então, um exemplo, se você quer ter paz, né, você vai ter ambiente de conflito, você vai ter ambientes de guerra, você vai ter ambientes que vão te gerar situações para que você consiga superá-las e encontre, então, o fruto do Espírito, que é a paz. Isso é bem interessante, tá, gente? Guarde isso no coração de vocês. Para todo valor negativo que você encontrar, ou valor positivo, se já encontrou os valores positivos, é porque você já foi aprovado na situação que é a oposta daquele valor positivo. Agora, sobre o valor negativo, se você está ainda se identificando sobre ele, entenda que você precisa ser aprovado. Você vai encontrar situações que vão ser geradas para que você seja aprovado, para que você ganhe um valor positivo sobre aquele negativo. Isso aqui é magnífico, né? Por exemplo, se você quer ter o fruto do amor, você quer manifestar isso, você vai encontrar situações para que você tenha ódio, para que você seja egoísta, para que você haja com indiferença sobre as pessoas. Ah, eu ajudo esse, mas não ajudo esse. Ah, eu tenho aqui 5 pães, mas eu não vou dividir isso com ninguém, vou ser egoísta, não vou ter amor para aquela pessoa que também não tem necessidade. Você vai ver que para você desenvolver o amor, para esse amor ágape, ele se movimenta dentro de você, você vai ser disposto de diversas situações diante de você, diante daquilo que está sobre a tua vida, para que você gere esse fruto em você. Então nós vamos ter o amor, a alegria, por exemplo. Você vai ter ambiente de tristeza, ambiente de descontentamento, ambiente de murmurações. Você vai passar por esses cenários para que você seja aprovado e esse fruto da alegria se manifeste em você. Porque tudo que é do Espírito Santo é algo permanente e contínuo, que é o que a gente vem sempre falando. A missão é contínua e o fruto do Espírito Santo também é contínuo. Então, alguém que encontra alegria no Espírito, ele não vai se entristecer, ele não vai ficar descontente, não vai ficar murmurando, porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, eu tenho uma base na palavra de Deus, eu tenho a convicção que eu tenho essa alegria dentro de mim, independente das dificuldades que eu passo, porque eu sei que eu já sou mais do que vencedor. Então, você tem vários argumentos e bases na palavra
para sustentar essa alegria dentro de você e ela seja contínua. Se você quer ter o fruto da paciência, entenda que os valores que podem ser negativos dentro da tua jornada vão estar aqui dentro. Puxa, eu sou muito impaciente, eu sou muito irritado, né? Eu não tenho muita tolerância, né? Eu sou uma pessoa intolerante. Então, talvez você vai se encontrar aí nos opostos, né? E se você se encontra em algum desses opostos, entende sim que isso faz parte da transformação que você precisa alcançar para ter os frutos do Espírito. Então, amanhã ou depois você vai falar assim: uau, eu não tenho mais tanta impaciência, eu não tenho mais irritação. Antes, qualquer coisinha, caía aqui um, um parafuso no chão, fazia um barulho, alguém ligava um barulho muito alto, já tinha irritação. Ah, uma criança começava a chorar na hora do culto, na hora da mensagem, eu já ficava irritado, parava a minha mensagem. Gente, nós que somos missionários, nós precisamos ter todos os frutos do Espírito manifestos em nós, porque senão nós não conseguimos trafegar em locais que vai exigir de nós os frutos do Espírito. Vocês sabiam que cada fruto do Espírito que nós temos aqui é uma ferramenta de Deus para nós passarmos por determinados ambientes sem a gente perder aquilo que Deus quer fazer no ambiente ou ser instrumento de Deus, por talvez nós estarmos com os frutos negativos, com os valores negativos operando em nossas vidas. Por isso que é importante a gente trabalhar isso com a nossa liderança, trabalhar isso de grupos, né, para que a gente consiga fortalecer os frutos do Espírito. Você já pensou, por exemplo, eu já tive situações de pregar em comunidades carentes que não tinha para onde mandar as crianças irem, e as crianças participando do culto. Então era a gente pregando a mensagem, conduzindo a mensagem, e as crianças andando para lá, andando para cá, andando para lá. E se eu fosse uma pessoa que não tivesse me desenvolvido nessa área, bem provável que talvez eu não conseguiria nem pregar a mensagem, bem provável que talvez eu ia brigar com aquelas crianças que estariam ali naquele local, ia talvez provocar uma situação que não seria agradável para aquele ambiente, para aquele momento, naquela situação que Deus estava me usando. Então a gente precisa entender isso, ok? Nós temos que a amabilidade, então grosseria, rudeza, insensibilidade, e aí nós vamos cada um deles, né? Bondade, então se você quer ser aprovado para poder ter o fruto da bondade, você vai passar por situações que você vai ser colocado em situação para que você pratique maldade, corrupção, dureza de coração, enfim. Então, são situações sempre opostas que nós seremos testados para poder ser validados dentro do fruto do Espírito. Domínio próprio, por exemplo, né? Se você tem descontrole, impulsividade, indulgência, você precisa trabalhar isso na tua vida, porque a obra missionária exige muito isso de nós, né? Ela exige muito domínio próprio sobre determinadas situações. E tudo isso vai fazer de você uma pessoa melhor, né? Vai tornar uma jornada missionária para a tua vida melhor, para que você reflita o caráter de Cristo sobre a tua vida. Então essa tabelinha ela vai te ajudar você também na composição dos valores negativos que você pode estar carregando que precisam ser transformados, como também os positivos, que podem ser muito mais também do que não só apenas os frutos do Espírito, tá? Porque talvez a forma da gente se expressar pode ser que cada um seja relacionado nesses frutos e podem ser colocados outros. Não tem problema. No final, todos eles vão convergir para aquilo que é o fruto do Espírito. Pode ser que tenha outra forma de abordar, mas no final a gente entende que acaba se convertendo para essa base que é os frutos do Espírito, ok? Conexão com valores, né? Então aqui um exemplo, né? Por exemplo, o amor, que a gente falou ali que é um fruto do Espírito, pode ser que ele vai se conversar de uma outra palavra, né? Então, o amor, por exemplo, se eu fosse escrever um valor, eu poderia falar que é compaixão, né? Que eu tenho isso aplicado sobre a minha vida, eu poderia falar que eu tenho como valor servir, né? Eu gosto de servir, e no final, essas palavras vão se derivar de um fruto do Espírito que é o amor. Eu tenho domínio próprio, né? Então, ou seja, eu tenho disciplina, eu tenho autocontrole. Então, pode ser que nos valores positivos você mencionou disciplina, você mencionou autocontrole. Então, você vai ver que a base são os frutos do Espírito. Então, essa árvore que está aqui para cima, com dezenas de valores, todos eles vão caminhar e conforme você vai afunilando, vai descer para os frutos do Espírito. Então, isso que é importante você entender na tua vida e ter isso listado de forma que você consiga trabalhar tanto os bons como os ruins, principalmente os negativos, para que você possa buscar viver uma vida plena com Deus, né? Então, os frutos do Espírito são a base para mudar nossos valores e nosso caráter. Então, precisamos mudar. Não tem como você querer estar numa jornada missionária com vícios do passado, com coisas do passado que você não permitiu-se ser trabalhado.
Então, o desafio nosso dessa aula é nós permitirmos que os nossos valores negativos sejam revelados para nós e que nós possamos trabalhar eles, claro, em escala de prioridade, e deixar que isso flua naturalmente para nós possamos colher frutos desse trabalho, frutos desse estudo e melhorar a nossa vida nessa jornada que a gente tem trilhado. Prática de transformação. Então, nós vamos aqui uma parte prática, né, para nós podermos fazer. Eu gostaria que você fizesse, ok? Então, o primeiro passo para a gente alcançar a transformação daquilo que nós estamos buscando é reconhecer os nossos valores negativos. Então, nós falamos lá no início para você fazer algumas reflexões, então aqui é o resumo final das nossas tarefas, né? Então, reconheça os seus valores negativos. Então, ore para o Espírito Santo, né, pedindo para ele que ele te revele, então que ele também possa, de certa forma, uma vez que você escreveu isso daí, você colocou isso dentro do papel, pedir para que o Espírito Santo possa, então, começar a te orientar como que você pode transformar isso, como você pode mudar isso de alguma forma. Por exemplo, eu não consigo perdoar, eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. E talvez na medida que você conversar com o Espírito Santo, ele pode te dar uma direção, de você fazer uma ligação, de você permitir-se perdoar as situações que ficaram sem resolver na tua vida, que ele possa te conduzir você nesse momento através por uma identificação que é um valor negativo teu, então que você possa. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que não sou honesta, mentir nisso. Procure resolver as pendências, né? Resolver as coisas, caminhar com a verdade, porque você vai ver que daí muita coisa vai se tornando nova sobre a tua vida. Até a forma de você entender e receber as revelações de Deus torna-se diferente, viu? Deixa eu dizer algo para você extremamente importante. Uma pessoa que não consegue ter os frutos do Espírito Santo, lembra da fotinha da Procam, todo mundo junto e agrupado? Quando está quebrado, isso está faltando, você não consegue ter revelações claras, não consegue ter entendimento claro das coisas de Deus, porque você está em déficit com alguma área. Você precisa ajustar essas áreas para que você obtenha as revelações por completo do que o Espírito Santo quer falar contigo e as revelações que ele quer trazer para que você possa ser instrumento dele para os lugares para onde você for, ok? Então, ore a Deus pedindo isso, né? Reconheça esses valores, né? E aí substitua os valores negativos por positivos, com base na palavra. Então, uma vez que você identificou eles lá, não precisa ser exatamente como foi falado ali dos frutos do Espírito, mas pode ser outras palavras que vão ser utilizadas, mas você vai ver depois que elas vão acabar trazendo de você para a base, que é o fruto do Espírito, mas identifique isso e agora você substitui por valores positivos, né, para que você possa então trabalhar isso. E diariamente agora, a partir dessa aula, comece a praticar isso. Praticar na tua casa, praticar no teu trabalho, praticar no teu projeto, praticar na jornada que você está fazendo de missão, praticar dentro da tua igreja, praticar com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Né? Passe a praticar isso e permita-se que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em você. Né? Seja mais paciente com os teus filhos, tenha menos irritabilidade com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa. Pratique isso para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você por esses dias, sobre as revelações e sobre aquilo que o céu está se movimentando a seu favor. Você vai ver que muita coisa vai mudar por esses dias se você entender o contexto dessa aula para a tua vida. Ok? Exemplos práticos, né? Valor negativo, impaciência. Então, valor positivo, eu vou então praticar a paciência. Vou tentar ter meu autocontrole ali, vou tentar não responder da forma que eu respondia antes, vou tentar pensar um pouco antes de colocar qualquer situação, resolver qualquer situação. Eu vou tentar aplicar isso em mim. Peça para o Espírito Santo. Lembra que da perguntinha que eu falei lá no início? Senhor, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Como o Senhor responderia essa situação? Como o Senhor agiria diante disso? Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar e vai fazer com que você então amadureça e vai produzindo as conexões para produzir a junção de todos os frutos do Espírito Santo e aí sim Cristo em você é a esperança da glória, né? Acho que nós acreditamos que deve acontecer à medida que você vai permitindo-se ser transformado por Ele. Essas áreas, essas linhas precisam ser ajustadas. Então, Romanos 12:2, transforma-se pela renovação da sua mente. Então, permita-se isso, né? Permita-se essa transformação, né? E aí tem uma ação aqui, vou esperar com confiança no Senhor e tratar a todos com calma, né? Então, esse é um exemplo prático aí
da paciência. Então espera, confia, calma, vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. E aí vai praticando isso com todos os valores negativos que você encontrou, que o Espírito Santo te revelou, que ele trouxe para você, que você precisa ajustar. Lembrando que estamos aqui à disposição para lhe ajudar. Caso você tenha dificuldades em algum valor negativo, pode mandar mensagem no privado para a gente, pode mandar mensagem no grupo, pode falar com a gente na live. Nós estamos aqui como cristãos sendo preparados, recebendo ferramentas, sendo munidos de ferramentas para cumprir a grande comissão que Deus tem para esses anos, diante de tantas necessidades que o mundo está tendo. Então, o mundo precisa de homens e mulheres com o caráter de Cristo, né? O mundo geme pela manifestação dos filhos, e os filhos revelam o caráter do Pai. Os filhos, eles têm a identidade do Pai inserido dentro deles, porque eles foram discipulados e treinados pelo Pai. Então, o Pai está nos dando uma instrução para nós a respeito dos frutos do Espírito e os valores nesta aula. Então, estejamos sensíveis ao Espírito Santo acerca disso. E os valores aí para uma jornada missionária, que esses aqui, gente, não tem como abrir mão deles, tá? Já estamos chegando aí ao término dessa aula, mas isso aqui é extremamente importante. Eu sei que você já deve estar fazendo a sua autoanálise, o Espírito Santo já deve estar falando com você à medida que você vai acompanhando essa aula. Não vai esquecer de marcar, não vai esquecer de colocar no papel, da forma que você achar melhor. Eu gosto de fazer essa prática, já fiz essa prática várias vezes, de vez em quando eu me pego fazendo novamente essa prática de encontrar os valores que talvez estão se perdendo, que na jornada da caminhada a gente vai se perdendo, para voltar novamente e encontrar e compor a minha poncanzinha aí, que foi o exemplo ilustrativo que eu citei. Por quê, pastor? Porque eu sou um pregador da palavra, eu sou uma pessoa que discipula outras pessoas. Como que eu quero ter revelações do céu se uma coisa ou outra eu ainda não consegui permitir ser transformado em minha vida, né? Então, por isso que é importante, ok? Para a tua jornada missionária. Então, olha, valores essenciais da missão. Primeiro, amor ao próximo. Então, não tem como você querer fazer missão se você não está disposto a amar as pessoas, independente daquilo que elas são. Né? Desde a pessoa que talvez não tenha recurso nenhum, que está numa situação de vulnerabilidade, que está numa situação talvez deplorável ali, que aos olhos humanos ou a percepção nossa humana é difícil até de chegar próximo dessa pessoa. Então, nós precisamos amar de forma incondicional essas pessoas, sermos pessoas íntegras, né? Nós temos que carregar esse valor da integridade em nossas vidas para poder não mancharmos aquilo que Deus está nos convocando e nos chamando para se movimentar por esses dias. Temos que ter humildade. Isso aqui é muito importante, gente. Hoje o que eu mais vejo na jornada missionária são pessoas que têm o narizinho em pé, né? Não tem humildade para poder querer aprender, não tem humildade para poder sentar na mesa para servir, não tem humildade para servir, não tem humildade para poder dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. E a humildade, ela faz parte do campo missionário, né? Uma pessoa que está numa jornada missionária, ela tem que ter um coração muito humilde, né? O próprio Jesus falou isso, né? Ser de manso e humilde de coração, né? Assim como eu sou, né? Então, se Jesus deixou esse princípio de humildade para a gente, nós também precisamos, na jornada missionária, ter isso aí de forma muito bem aguçada em nós, né? Perseverança, então, é um valor que deve estar presente em nossa jornada como um valor positivo, né? Então, eu preciso ser perseverante, eu preciso, mesmo em meio aos desafios, não desistir, não parar, prosseguir sempre, avançar sempre, mesmo quando eu não consigo enxergar situações que estão acontecendo à minha frente, mas eu preciso confiar que na palavra que Deus liberou, eu preciso perseverar, independente se tem recursos, se não tem, enfim, a perseverança ela faz parte da jornada missionária para você chegar no destino que Deus confiou para a tua vida, né? E a submissão, né? Eu preciso ser submisso ao Espírito Santo, eu preciso obedecer ao Espírito Santo, eu preciso viver aquilo que Deus tem para minha vida e preciso entender que há uma hierarquia e eu estou na condição de servo. Então, se eu estou na condição de servo, de servir ao Senhor, estou na condição de entender que há um Senhor que está acima de mim e é o Senhor que guia os meus passos, então, automaticamente, eu preciso ter essa submissão ao Espírito Santo para poder obedecer. Então, obedeça porque eu estou em submissão, né? Eu obedeço porque eu estou nessa posição. Então, a submissão é um valor que você também deve ter ele, de certa forma, bem aguçado na tua vida. E os valores que você pratica hoje determinarão o impacto do seu ministério amanhã. Então, aquilo
aquilo que você molda e deixa ser transformado hoje, daqui a algum tempo você vai ver feedbacks de pessoas que vão dizer: Uau, eu conheci o pastor João, o pastor José, eram pessoas excelentes. O amor daquela missionária, o amor daquele missionário era algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Né? A honestidade, a transparência daquela pessoa, uau, era magnífica. Então você vai ver daí os testemunhos do próprio Cristo, próprio Deus, permitindo que pessoas cheguem para vocês e testemunhem o valor que elas enxergaram em vocês. Talvez você já presenciou isso no teu ministério. Eu já pude, de certa forma, algumas vezes, Deus usar de pessoas para trazerem referências daqueles valores que estavam aguçados sobre minha vida e dizerem: olha, o pastor Luciano é uma pessoa muito honesta, o pastor Luciano é isso, isso e aquilo. Eu falei: uau, olha só, Deus testificando aqueles valores que eu apliquei sobre a minha vida, que consegui transformar um negativo em um positivo, e Deus falando assim: olha, você está aprovado nesse valor. Então, logo você vai ver que Deus vai trazer isso para a tua vida, para que você também sinta-se validado e aprovado dentro daquilo que você, de certa forma, vai identificar como um valor negativo. Ok? E aqui uma conclusão, né, para nós podermos encerrar a nossa aula de hoje. Então, faça, né, um resumo, né, daquilo que a gente já vimos aqui. Então, identifique os seus valores, né, tanto os positivos como negativos. Se tiver com dificuldade de localizá-los, use as ferramentas de pesquisas que nós temos. Né, transforme os negativos, né, em positivos. Então, coloque assim: para esse negativo aqui, eu preciso fazer essa situação. E aí você, então, vai fazer a prática daquilo que você identificou como positivos. Né? Lembrando que todos eles, né, estão baseados, estão nos frutos do Espírito, que estão na palavra de Deus. E aí é um compromisso que você deve firmar a partir de hoje. Né? Decidir viver os valores do reino de Deus e refletir o caráter de Cristo em tudo que você faz. É isso que vai tornar você um missionário, uma missionária que vai encontrar excelência pelos caminhos aonde você andar. E aí, nós temos muitos exemplos de missionários que deixaram aí seus legados de forma absurda naquilo que eles fizeram por conta dos valores positivos que eles carregavam e a forma que eles aplicavam isso no mundo, né? Então, você vai encontrar na Netflix aí um exemplo, a Madre Teresa, por exemplo, de Calcutá, é um exemplo, né? Apesar de ser uma referência católica, mas é um exemplo de uma missionária que tinha aí muito amor, muita dedicação, muita fidelidade, muita bondade. Você vai ver aí vários frutos do Espírito Santo manifestam na vida dela de forma muito bem visível, né, para as pessoas que a conheceram e que acompanharam o testemunho dela e o legado que ela construiu. Né? E cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus, né? Filipenses 1:11. Então, nós temos que estar cheio disso em nós, cheio dessas virtudes em nós, cheio desses valores, para que a gente possa, então, as pessoas possam ver Cristo em nós, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Chegamos ao fim. Eu espero que você absorva alguma parte desse conteúdo, pratique aí esse exercício de encontrar isso na tua jornada, na tua vida pessoal. Peça para o Espírito Santo te ajudar nos negativos. Se você não souber como tratar isso, conte com a gente, estamos aqui à sua disposição. Anote suas dúvidas, se quiser fazer algum tipo de pergunta na nossa live interativa, que acontece todas as quinta-feiras. E também, se caso você quiser perguntar algo ou acrescentar algo dentro do grupo, fique à vontade também. Quanto mais nós compartilhemos, mais Cristo nos edifica e nos fortalece. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau.